Querido Deus, conduza-nos no estudo da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esvazie todo o nosso eu, para que o Senhor seja o único que reine e que fale conosco e que conduza o entendimento, conduza a leitura, porque todo sentido da leitura da Bíblia só faz sentido se o Senhor nos conduzir, Jesus. Que possamos aprender mais do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, em nome do Senhor. Amém. Então, a gente vai começar onde terminamos a carta de Filemon, e vamos começar hoje a epístola aos Hebreus, que é um compilado de escritos, né, que a tradição atribui a essa epístola a Paulo. As demais cartas é muito claro, porque ele começa, né, Paulo, apóstolo de Jesus, então ele mesmo se nomeia escritor das demais cartas, mas aqui Hebreus não acontece isso. Eu vou ler aqui uma prévia introdução que eu achei bem interessante, tá? E, como eu falei, a tradição atribui a epístola a Paulo. Por quê? Tem um motivo. O livro dos Hebreus sugere pelo menos 3 características do seu autor que devem ser mantidas em mente enquanto se lê o documento. Primeiramente, o autor era um orador enérgico e é bem provável que tivesse instrução formal, então Paulo se encaixa nessa característica. A carta evidencia elevada proficiência no idioma de grego, uso convincente de figuras de linguagem e argumentos complexos, cuidadosamente estruturados. Ou seja, ele era um pregador enérgico, o escritor de Hebreus tinha o idioma de grego muito elevado, então ele tinha domínio do grego, ele tinha uma instrução formal pela escrita dele, por isso o material precisa ser lido com cautela e paciência. Em segundo lugar, o autor tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento e respeito por essa porção das Escrituras. Nenhum outro livro do Novo Testamento cita tanto o Antigo Testamento quanto o Hebreus. O autor argumenta de modo convicto que Jesus é tanto o clímax quanto o cumprimento da revelação de Deus no Antigo Testamento. E, em terceiro lugar, o autor era, acima de tudo, um pastor. A carta aos Hebreus não foi escrita para ser uma demonstração de conhecimento, mas um apelo tocante ou palavra de exortação para as pessoas se apegarem a Jesus. A carta dos Hebreus vai falar muito, vai dar uma explicação ali do santuário, né? O Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito lá, foi liberto por Moisés, Deus pediu para que Moisés construísse, Deus mostrou para Moisés, né, o santuário terrestre. A gente sabe pelo livro de Apocalipse que existe um santuário celestial, pelo livro pelo Pentateuco também, que existe um santuário celestial, porque Deus mostra para Moisés o santuário celestial e fala, faz um igual. E o livro de Hebreus vai falar bastante sobre esse santuário, vai explicar um pouquinho do cumprimento do santuário ali em Jesus. E pelas características, né, o livro de Hebreus é um livro compridinho ali, né, com alguns capítulos, são 13 capítulos, e pelas características atribuem a Paulo, né, porque Paulo tinha esse perfil de pregador enérgico, de conhecer o idioma, de conhecer profundamente o Antigo Testamento, então ele acaba se encaixando nesse perfil. Por isso que o livro de Hebreus é atribuído tradicionalmente a Paulo. Algum comentário, Mai? Tem aqui, quer ver? Essa carta foi escrita para cristãos que eram judeus de nascença, e por isso é chamado de Carta aos Hebreus. Eles estavam sendo perseguidos e corriam o perigo de abandonar a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. A carta parece mais um discurso ou um sermão do que uma carta. O autor não diz quem ele é, nem para quem está escrevendo. Só no fim da carta é que aparecem umas poucas referências a pessoas. Ninguém sabe com certeza quem escreveu esse belo sermão.
O autor desta carta procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia os seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e Josué. Ele é eterno, grande sacerdote, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. E é por meio dele que Deus faz uma nova e perfeita aliança com o seu povo. E é por meio de Jesus Cristo que se consegue a salvação eterna. E no capítulo 11, o autor fala dos heróis da fé, as pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes na sua fé em Deus, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam o exemplo deles. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração, saudação e bênção. Então, pronto. Então, o santuário, só para deixar registrado, tem lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 25 até 31, você vai ver Deus dando direcionamentos para Moisés, né, para construir o santuário, e esse livro de Hebreus vai falar muito sobre. E eu acho que é muito rico o livro de Hebreus, é o livro que eu acho que do Novo Testamento que eu mais gostei de ler, eu vejo amor saindo desse livro, porque ele vai falar muito sobre os feitos de Jesus, a aplicação de Jesus do santuário. Então, o santuário ele não foi feito só para que o povo tivesse uma igreja. Lá em Êxodo, né, do capítulo 25 até o 31, quando o povo foi liberto do Egito, Deus não mandou fazer um santuário no conceito, muitas vezes, que nós temos hoje, só para congregar, para ter uma igreja, né? Não, Deus mandou fazer o santuário com um propósito salvífico, didático. Outro dia a gente comentou num vídeo que Deus, muitas pessoas enxergam o Antigo Testamento de uma forma, um Deus diferente do Novo. Não, Deus só falava no idioma deles, que era entendido, né, da cultura, da época, como eles viviam. E no Novo Testamento também. Então, vamos começar lá, Mai? Hebreus capítulo 1. Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha como o brilho da glória de Deus e é perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. O Filho e os anjos. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Ele deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus diz: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, ele diz: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criastes a terra e com as tuas próprias mãos fizestes os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo,
e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Aqui vai falar muito da identidade de Cristo e dos anjos. Ele vai dar uma introdução celestial, vamos colocar assim. Ele está dando uma introdução celestial. Uma vez eu escutei, agora eu não me recordo de quem, tá? Lá no livro de Apocalipse 12, verso 7, diz assim: houve peleja, ou guerra, ou briga no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Então, aqui o contexto fala que teve uma luta, uma guerra no céu, e Miguel lutou contra o dragão. E dragão, profeticamente, é sinônimo de Satanás. A própria Bíblia revela isso em outros textos. E uma vez eu escutei um pregador, que eu realmente não me lembro quem, ele falava assim, que Deus é tão tudo, que no céu, porque essa narração de Apocalipse 12:7 foi antes de Adão e Eva, antes da humanidade, antes da criação do mundo, quando 1/3 dos anjos foi expulso do céu, por conta desse ocorrido. E aí esse pregador falava assim, que Deus é tão maravilhoso, porque Miguel é um título para Jesus. Aí você fala assim, mas Jesus era um anjo, então você está rebaixando Jesus para um anjo? E esse pregador falava, não, muito pelo contrário. Assim como Deus se fez homem, ele se fez menor, né, muito menor, ele se fez como parte da sua criatura, para estar conosco, ele também fez isso com os anjos. E aí, uma vez eu escutei o Rodrigo Silva dar um exemplo do peixinho. Diz que tinha um cara que ele tinha ali um aquário de água salgada, e aí esse cara sempre chegava, ele cuidava do aquário, investia, e é muito caro para você ter um aquário de água salgada. E aí ele investia, ele cuidava, e quando as visitas chegavam, ele ia todo feliz mostrar os peixes do aquário, e ele fez um aquário bem grande, assim, bem bonito, e cada vez que ele chegava no aquário, ia ali, ó, os peixes corriam, se escondiam. E um dia, esse cara, era mais ou menos assim a ilustração, e um dia esse cara falou, poxa, mas eu cuido tanto, eu invisto tanto, eu gasto tanto, eu tenho tanto amor por esses peixinhos, cuido tanto deles, eles têm medo de mim. Como que eu posso fazer com que eles entendam o meu amor por eles? E aí, ele simplesmente entendeu que, para os peixes não ter medo dele, porque ele era muito grandioso, mediante o aquário, ele teria que se tornar como um peixinho. Só que, para ele se tornar como um peixinho, ele correria o risco dos peixes gostarem ou não dele, por maior que ele fosse. E é uma narração muito bonita, eu acho que muito didática do que Deus fez. Jesus, ele é grandioso, como esse cara do aquário. Ele é todo poderoso, é rico em todos os aspectos, é grande, é sublime, é tudo. E nós somos esses peixinhos. Por melhor que ele proveu esse planeta, criou esse planeta, esse ambiente para nós, por mais que ele invista tudo em nós, na criação e em nós ali, quando ele chega para nos ver, a gente tem medo. Então, o que que ele fez para se aproximar da gente, para que possamos conhecê-lo melhor? Ele se tornou um peixinho. Só que aí ele teve o risco, e passou por isso, de outros peixinhos, ou a criação dele, a humanidade, rejeitá-lo. E foi isso que Jesus fez. E eu vejo, quando fala lá em Apocalipse 12:7, Miguel e seus anjos, Jesus fazendo a mesma coisa com os anjos. Então, eu creio que Jesus fez isso com os anjos e fez isso com a humanidade. Obviamente, os anjos que pecaram foram expulsos do céu, tiveram suas oportunidades o Espírito de Profecia fala muito isso, tem um livro que fala a história da redenção, ele narra muito
de forma muito bonita essa narrativa bíblica, né? Mas com certeza eles tiveram a oportunidade de arrependimento, não quiseram, e na humanidade Jesus veio e entregou a vida dele por amor a nós, para que pudéssemos ter essa possibilidade de retornar ao Criador de forma imaculada, selada pelo sangue de Jesus. Então, quando eu vejo a Bíblia falando do papel dos anjos, do papel de Cristo, é muito similar, no meu entender, de forma didática, a história desse aquário. E aqui, o verso 14, ele fala quais são as funções, a função dos anjos. O verso 13 fala assim, ó, na minha versão da Almeida: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então, Deus nunca falou isso para anjo nenhum. E aí ele afirma: não são todos eles, ou seja, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, aqui está a função dos anjos. Eles são ministros, tá? Eles ministram a palavra de Deus, eles ministram o direcionamento de Deus sobre a vida, a nossa vida, porque nós que vamos herdar a salvação. Nós somos selados pelo sangue de Jesus. Então, essa é a função dos anjos: ministrar a nossa vida, nos proteger, cuidar. Tem diversos outros, Atos 12, 15 também fala um pouquinho sobre a função dos anjos. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é seu anjo. Temos, então, Atos 12, 15, ela mostra ali o contexto, né, que é Pedro é livre da prisão. Ele mostra que existem anjos que nos protegem. Ali o contexto diz que a mulher estava louca, né? Mas não é, ela não estava louca, ela persistia em falar que era um anjo realmente. Tem também o verso de Mateus 18, 10, que fala sobre anjo. Salmos fala bastante sobre anjos também. Mateus 18, verso 10. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Então, existem anjos, tá? Também tem Salmos 91, 11, 12, Salmos 34, 7, Atos, a gente leu, 1 Pedro 3, 22, Salmos 103, 20 e 21, que falam sobre os anjos, a função deles. Hebreus capítulo 2. Lê para nós, por gentileza, mãe. A grande salvação. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguirem nem forem obedientes a ela receberão o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagre, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo da qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse
por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isto a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio de sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual a seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço de Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. A minha Bíblia diz assim, o verso 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu vejo aqui que ele vem tentando explicar, o texto vem tentando explicar, eu quero também depois o feedback teu, Mai, que você leu na tua Bíblia, parte dos versos, e o feedback da Edna para entender o que vocês entenderam. Eu vejo que aqui ele coloca a função dos anjos. Então, a função dos anjos é ministrar-nos. O Espírito Santo, através dos anjos, nos ministra. É isso que eu entendi? Ministra a nossa mente, ministra o nosso entendimento. O poder do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça, do juízo. E os anjos são essa ferramenta que estão ao nosso lado. Quando eu era pequena, eu assistia muito Tom e Jerry. E sempre estava ali no Tom, que era o gato, né? O anjinho e o diabinho. E ora ele escutava o diabinho, ora ele escutava o anjinho. Também, algumas vezes no Jerry, que era o ratinho, tinha também essas aparições. E eu entendo que o Espírito Santo ministra na nossa mente, no nosso coração, no nosso ouvido, através dos anjos. É isso, pessoal, eu entendi aqui na Bíblia que esse é o direcionamento, que os anjos, eles são ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos, eles têm um papel não só de proteger você de cair, você de ser atropelada, eles têm um papel também de ser instrumentos na mão do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, de ministrar-nos nos direcionamentos, nos caminhos, no entendimento da palavra de Deus. E Jesus teve a função de morrer em nosso lugar, de ser rebaixado no sentido de ser vir à Terra numa posição menor do que as suas criaturas angelicais, porque a Bíblia fala claro que o ser humano, lá em Gênesis e aqui, nós fomos feitos abaixo dos anjos, e Jesus se colocou nessa posição, abaixo dos anjos, de ser humano, sofreu, padeceu tudo, e eu achei, assim, esse verso 18, naquilo que ele mesmo sofreu, ele foi tentado, e por isso ele é poderoso para socorrer os que são tentados, porque ele passou
Porque é muito fácil você ter uma imagem de um Deus todo-poderoso, pedir ajuda, claro que um Deus todo-poderoso tem poder para te ajudar. Outra coisa é você saber ter empatia com alguém que tem os mesmos problemas que você, que sofreu como você. A intimidade, a proximidade é muito maior. Você se achegar e pedir ajuda, conversar, conviver com alguém que sofreu como você, que passou pelas batalhas que você passou. Essa pessoa absurdamente será empática com você, porque ela consegue se colocar no teu lugar e você no lugar dela, porque ambos sofreram, passaram pelas mesmas lutas. Não é à toa que muitas pessoas, por exemplo, que sofrem abusos sexuais, vão muitas vezes na vida adulta fazer psicologia e ajudar pessoas que passaram por esses mesmos problemas. E elas têm domínio, conhecimento para ministrar esse assunto, para ministrar cura na vida dessas pessoas abusadas. Por quê? Porque elas sabem o que as pessoas abusadas passaram. Então, esse é o mesmo princípio, o mesmo conceito de Jesus conosco. Ele passou pelo que nós passamos, então ele tem empatia e ele tem autoridade e poder, não só de Deus, mas poder de vivência, de empatia, de nos ajudar. Aqui eu consegui ver aqui também, exatamente, é um resumo do capítulo 1, falando sobre os anjos, e Jesus se tornando homem, né, duas aparições, de Jesus sendo anjo, mostrando, né, junto com os anjos, e ele se tornando homem para mostrar para nós a salvação. Foi o resumo maior ali, foi isso, né? Uma série, acho que é 4 ou 5 mensagens de um pastor que ele fez uma série de pregações sobre a função dos anjos. Eu vou colocar aqui no descritivo do vídeo. Eu confesso que eu assisti umas 3 vezes essa série, tive um pouquinho de dificuldade de entender, né? Para mim tem que ser 100% bíblico, ele tem base bíblica, mas agora, lendo o livro de Hebreus, essa série se encaixou como um quebra-cabeça. Tipo essa caixa aqui, ó. Encaixou perfeito. Esse entendimento sobre a forma, uma das formas que o Espírito Santo trabalha, para mim, foi o capítulo 2 aqui, desenvolveu perfeitamente esse entendimento na minha mente, que os anjos, eles são ministros e eles são ferramentas na mão do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Quem é Jesus? É Deus. Quem é Deus? É Deus. Né? São funcionalidades, funções diferentes. Ah, mas por que é assim? Não sei. Quando você for para o céu, daí você pergunta para o Senhor. Né? Porque tem muita coisa que a gente não entende, não adianta eu querer achar resposta aqui, inventar meia dúzia de coisa. Uma explicação que eu escutei, eu confesso que eu não fui a fundo, mas eu achei interessante essa alusão do pastor Luciano Subirá. Ele fala assim: imagine que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é como a mãe. Ele coloca essa comparação, não no sentido que Deus tenha pai e mãe, porque Deus não tem pai e mãe. Deus, ele existe desde sempre. Nós não, eu já tive muita dificuldade de entender esse conceito, porque nós somos seres que têm começo, meio e fim. Então, a nossa mente, ela, por mais infinita que seja, ela é limitada. É sempre o exemplo que eu dou. Imagine uma sala grande. Você é uma bactéria da bactéria nessa sala. É gigante, é infinito, mas tem 4 paredes. Então, ela é limitada, por mais infinita que seja, ela é infinita dentro das 4 paredes, a nossa mente. Mas eu achei muito interessante essa comparação para a gente entender um pouco melhor. Pessoas que têm problemas com o pai, psicologicamente, né? A psicologia fala muito sobre isso. Ela vai ter muito problema em enxergar Deus. Ou, se o pai tem um tipo de perfil, muito provavelmente essa pessoa vai enxergar o pai do céu com o perfil do pai terrestre. Então, se o pai é um picareta, tem um perfil picareta,
a possibilidade dessa pessoa enxergar o Deus do céu como um Deus picareta é grande, porque a figura paterna tua vai direcionar como você vai ver Deus. É claro que com terapia, com anos e o trabalho de Deus na tua vida, através de ferramentas como a terapia, podem realinhar e ressignificar essa visão de Deus. Mas também o que eu não sabia, e escutei o pastor Luciano Subirá falar, e aí eu não tenho propriedade para falar, eu estou apenas citando, mas eu achei interessante, até para pesquisar mesmo, ele fala que nos anos de ministério dele, e ele é um homem de Deus, a família dele é, assim, nossa, pessoas de Deus mesmo, servos do Senhor. Os anos que eles ministram, eles entenderam, perceberam que as pessoas que têm problemas com a figura materna têm dificuldade de entender o Espírito Santo e enxergam o Espírito Santo como essa figura materna. Então, não que Deus tenha pai e mãe, mas as funcionalidades que ele atribui para o ser humano, eu achei muito interessante essa visão do pastor Luciano Subirá, porque você vê que Deus fala conosco, ele trabalha conosco de uma forma psicológica, didática e humana. Se realmente o Espírito Santo ele tem um papel de mais aconchego, como a mãe deveria ter o papel, para mim é encantador ver a forma que Deus trabalha conosco de forma didática e humana. É uma coisa assim, imagine uma professora tentando alfabetizar uma criança de 5, 4, 5, 6 anos das formas mais didáticas e amorosas possíveis. É essa comparação que eu vejo de Deus. E também, por último, eu queria ler Hebreus 4,15, que fala assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi, no caso Jesus, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando você tem alguma tentação física, espiritual, emocional, psicológica, mental, pode ter certeza que Jesus foi tentado. Quando, com certeza, Jesus teve muitos momentos que achou que estava ficando, será que é isso? Não estou ficando louco? Será que não é coisa da minha cabeça? Com certeza Jesus pensou nisso. Com certeza Jesus sofreu questões físicas de cansaço extremo. Só os 40 dias no deserto já deu tudo para mim, não precisava nem a crucifixão. Só os 40 dias que ele jejuou no deserto, acho que eu já sentiria a empatia de Jesus, de sofrimento, de ser ignorado, de ser humilhado, de ser cuspido, de ser chicoteado, de ser, sabe, menosprezado, de passar fome, de passar problemas financeiros, problemas familiares, porque os irmãos de Jesus não acreditavam. Depois, Tiago foi escrever um livro que está no cânon bíblico, está na Bíblia, mas até então os irmãos de Jesus não curtiam e não gostavam dele. Então, ele com certeza absoluta, ele sofreu como cada um de nós. E isso me faz ter uma empatia tão grande, me sentir com essa empatia com ele e falar, uau, ele não precisava, ele escolheu, por amor a mim e a você. Mas é uma delícia, né? A gente vê que amor é esse. Constrange esse amor de Cristo por nós, né? Cada vez que a gente escuta, vem cada vez mais mostrando, assim, que amor é esse, né? E eu também queria comentar, assim, que a promessa de Deus, a gente sempre está vendo que ele está cumprindo, que quando Jesus prometeu que ia subir aos céus, mas ele prometeu estar sempre ali conosco, né? Deixaria o Espírito Santo, Consolador, e a gente vê também que temos a companhia dos anjos, né? Então, nós estamos bem acompanhados aqui na Terra, né? Deus está trabalhando conosco através do Espírito Santo, dos anjos, nos ajudando a tomar decisões, escolhas. Então, nós, às vezes, sofremos consequências por conta das nossas escolhas, não sabemos ouvir,
não permitimos que o Espírito Santo nos ajude a escolher a escolha certa. E é isso, nós temos aqui o Espírito Santo e os anjos, nós estamos bem acompanhados, porque Deus não deixou nós aqui sozinhos. Ele cumpre a sua promessa que não ia deixar, não ia desamparar nós, né? Ia estar sempre conosco, e Ele está sempre conosco. É, assim, um amor maravilhoso que Deus tem por nós, é um amor grandioso, Ele está preocupado com a gente, e sempre tentando cuidar da gente. E Ele fica muito triste quando a gente desvia, quando a gente escolhe coisas erradas, porque Ele sabe que a sequência vem, e que a gente sofrer, e Ele não é feliz com o nosso sofrimento. Assim Mas como que uma nós mãe não é estamos feliz com o sofrimento do filho, né? isso, nós somos felizes. Então, é isso, né? Nós temos a certeza que nós estamos bem acompanhados, né? O Espírito Santo, os anjos estão ali conosco. Mesmo sabendo que os anjos, mas também nós temos os do bem para apoiar e nos ajudar, nos livrar do mal. Quantas vezes nos livra do mal e a gente fica nem sabendo, né? Quantos dias ele livrou do mal. E um dia a gente vai conversar com esse anjo, né? Com o nosso anjo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo de hoje, essa série que fala sobre os anjos. Ela é muito legal, muito bacana. Como eu falei, são 5 mensagens, 5 encontros, né? 5 sermões sobre. Eu gosto muito do pastor, eu acho ele muito lógico nos pensamentos dele, muito racional. E vou colocar aqui. Aí quem quiser é só ir ali na descrição do nosso vídeo aqui e ir assistindo. Eu só queria ler mais uma vez o verso 2 até o verso 4. Diz assim, ó, não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas, muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Então, aqui os anjos que anunciaram a salvação. E o Espírito Santo vai usando de diversas formas, né, para anunciar aqueles que iam herdar o reino dos céus. Cristina, você pode orar por nós, por gentileza? Oremos. Querido Deus, que habita nas alturas dos céus, tão grande é teu amor por cada um de nós. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua presença, pela tua proteção, por nos deixar aqui na terra não desamparado, mas deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, deixou os santos anjos, para estar nos ajudando, nos livrando do mal. Nesse momento, nós estamos gratos por mais uma noite que passamos sob os teus cuidados, por menos uma manhã, como fala a irmã, Senhor, para a tua volta. Estamos felizes pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Que nós possamos, Senhor, ler, estudar, compreender e botar em prática em nossas vidas, para que possamos fazer a tua vontade, Senhor. O teu desejo é que nós façamos a tua vontade, para que possamos ver um dia a tua glória, para que possamos ser felizes, porque o Senhor se agrada da nossa felicidade e se entrete com o nosso sofrimento. Então, neste dia, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não pecar contra o Senhor. Nos mostre assim no momento, não faça isso, que é errado, e nós possamos ouvir a tua voz, e possamos ser obedientes. Abençoa a nossa família, Pai, abençoa o nosso dia, o nosso trabalho, as nossas crianças. Abençoa, Senhor, que cada dia nós possamos crescer. Cada dia possamos crescer espiritualmente em Cristo Jesus. Tudo nós te pedimos e tudo nós te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.